Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Mônica Guimarães, que é fotógrafa. Eu quero agradecer bastante, Mônica, ter aceitado o nosso convite, mostrar o seu trabalho. Um trabalho que já tem 5 anos, tem fotografado. Como foi a tua chegada à fotografia? Não foi uma escolha, né? Eu falo que a fotografia que me escolheu de verdade, porque eu já vinha atuando. Na verdade, minha formação é em psicologia, eu trabalho com psicologia há bastante tempo e eu vinha dentro das empresas há 12 anos já, trabalhando com RH e a minha irmã, que é cantora, ela sempre precisava de material para divulgação dos shows dela e aí eu comecei a fotografar isso de maneira super intuitiva, nada profissional, não era nada buscando um lugar especificamente, eu fazia só para ela. E aí eu comecei a me interessar por estudar. E a ideia era pegar o equipamento que eu tinha e entender que modos eram aqueles, né? O que era o M, o que era o A, o que era o P. E eu fui levando isso como uma ideia de estudo mesmo, um hobby, uma ideia de conhecer algo a mais. E aí, quando foi em 2011, eu e meu esposo, a gente decidiu trocar o nosso equipamento, que era um equipamento simples para uma máquina já um pouco mais avançada, onde a gente tinha a possibilidade de trocar as lentes, e aí a gente resolveu estudar mais também, para saber o que era esse equipamento. E fomos fazer um curso de fotografia lá no Senac, e quando fizemos o curso, o nosso final era um TCC, né? E aí eu fui fotografar um show de uma cantora daqui também, da Milani Hora, pedi para a produção dela fazer esse show, porque o meu professor era o fotógrafo oficial, e aí ele deixou a gente fotografar, eu e meu esposo, o show, ficou sentadinho lá, fazendo as fotos no lugar dele. E foi assim que meio que começou. A partir disso, as pessoas começaram a se interessar para saber se eu fazia casamento, batizado, essas coisas, assim. Eu não sei se você conhece, mas assim, há uma lenda de que alguns índios, uma lenda indígena, de que quando você batia a foto, você roubava uma parte da alma. Ah, tá. Né? Então você registrava. Até hoje eu tenho que falar isso para as pessoas, não vou roubar sua alma, fica tranquila. Sério? Fica tranquila que eu não vou roubar nada de você. Mas veja, o elemento alma, tanto na fotografia como na psicologia, é o objeto de estudo. Sim. Isso daí foi uma proximidade que ajudou também na fotografia? Você tenta encontrar a alma, mesmo que você não queira roubá-la? Eu acho que a psicologia ela é parceira da fotografia. Hoje os fotógrafos estão compreendendo cada vez mais isso, porque elas passaram a entender que se fotografa a gente, você tem que entender gente, né? Você tem que conhecer gente. E na medida em que você vai tentando entender quem elas são, você vai descobrindo quais são os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre foto, mas também sobre várias outras coisas, né? Então, a psicologia ela é uma aliada, ela é parceira. Eu não sei se é só a alma, mas a ideia de conhecer outras pessoas sempre me fascinou. Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de entender quem elas são. E a fotografia me faz viver isso em momentos diferentes do que o consultório trazia, porque o consultório me trazia e me traz a ideia de que alguém está sofrendo algo e que precisa do meu trabalho para elaborar um problema, para entender um problema. A fotografia é sempre feliz. Eu estou sempre nos momentos felizes das pessoas. Mas a fotografia é sempre feliz? Nesses momentos que eu faço, sim, né? Casamento, batizados, festas, as pessoas estão celebrando algo. Você pode fotografar um casamento e descobrir algo que não tinha tanta felicidade ali. No dia, especificamente, não funciona assim, né? No dia, as pessoas elas estão completamente envolvidas nisso. Óbvio que depois de um tempo você vai descobrindo os problemas, aí vai para o consultório. Ao invés de vir para a fotografia, vai para o consultório. A minha brincadeira é que de repente alguém está sendo forçado a casar ali, né? De repente não tem tanta felicidade, é uma pressão. Eu acho que eu nunca vivi isso. Assim, aparentemente, todos os meus casais estavam muito decididos muito felizes, em casar. Né? Mas assim, além de ser a questão da brincadeira da alma, há quem diga também que a psicologia você não resolve o problema de ninguém, você apenas coloca um espelho para que a pessoa se veja. Sim. A fotografia também. Você às vezes se espanta com o que você está vendo na fotografia. Como é selecionar essa imagem? A seleção, para mim, que faz parte da edição, ela é uma das etapas mais sensíveis da fotografia. Fotografar é muito gostoso. Você pode gostar de uma foto muito e o seu cliente achar não, horrível, né? Pode. Ou não, ou pode alguma foto especificamente que não tenha me tocado muito, tocou alguém. As pessoas me perguntam se eu faço foto posada, por exemplo. Eu faço, lógico, isso faz parte do meu trabalho. Eu não publico.
mas eu faço. Eu acho que todo fotógrafo precisa ter essa competência de saber fazer uma boa foto das pessoas olhando para você. Certo. E às vezes é uma foto como essa que toca alguém. E não aquela foto poderosa que ganhou um prêmio, seja lá o que for, que vai tocar o coração, que vai tocar a alma, como você está falando de alguém. Então, é muito sutil isso. Eu seleciono de acordo com aquilo que eu entendo que pode contar a história desse casamento de acordo com o meu olhar. A foto é como o vinho, ela vai melhorando o tempo passando, você acha isso? O fotógrafo precisa melhorar à medida que ele vai se conhecendo. Mas a boa foto, aquele olhar que você percebeu no casamento, na família, numa reunião, aquela imagem registrada, 5 anos depois, ela é uma foto melhor do que a foto entregue no momento? Não sei se eu vejo assim. Eu acho que as pessoas mudam, né? Se você analisar 5 anos da vida de alguém, algo aconteceu com ela que ela não é mais a mesma pessoa daquele momento estático que está ali. Então, talvez o sentimento dela, quando recebeu a foto pela primeira vez, tenha sido e daqui a 5 anos ela vai analisar de outra forma porque ela mudou. Não a fotografia em si, ela é um processo estático que vai gerar esse conteúdo emocional em alguém. Alguém vai olhar aquela foto, vai analisar e vai dizer, poxa vida, isso aqui mexe comigo até hoje. Então, eu encontrei outra foto no meio das tantas que eu recebi que me toca ainda mais do que aquela outra que eu vi antes. Então, eu acho que é muito da pessoa, a gente muda, a gente se transforma. E aí a fotografia vai acompanhando esse processo. Mas qual é o principal valor da fotografia para você? Eu acho que é esse, da memória, né? De você ter um registro de um momento específico que você vai olhar para ele e ativar sensações. Então, eu acho que a fotografia tem essa função de ser eu falo de eventos, né? De ser um processo de rememoriar, de voltar àquele momento e sentir de novo, e às vezes sentir um cheiro, sentir um abraço, sentir um carinho, lembrar porque chorou, lembrar porque aconteceu de alguém cair no chão e a gente registrou. Então, tudo isso tem um valor, né? A fotografia tem um valor histórico, a fotografia tem um valor afetivo, ela tem diversos valores. É você que vai entendendo e interpretando como você vê o mundo, como você vê o momento, como você vê aquela história acontecendo. Então, acho que o valor é mais esse. Vamos começar a mostrar um pouco das suas fotos? Vamos. Senhor Paulo de Mendonça, primeira foto, por gentileza. Começamos bem, Mônica? Começamos bem. Me conta um pouco sobre essa foto. Então, Laís e Bruno são formam um casal que ficou no palco do casamento. Em 90% do casamento, eu acho, eles subiram ali e não desceram. Eles curtiram do começo ao fim a festa. Eles são assim. O Bruno vai me matar porque eu trouxe essa foto, eu acho. Mas mostra a irreverência, né? Que na verdade a ideia, o casamento foi todo irreverente. As fotos são muito poderosas. A gente fez 2 álbuns desse casamento. A gente fez um comportadinho e a gente fez um mais doido da festa. E foi um dia muito bacana, assim. Essa foto, eu acho que mostra algumas coisas que eu tenho tentado trazer no meu trabalho, que é proximidade, relação. Eu acho que se ele não confiasse em mim, se ele não soubesse que eu estava ali registrando e que ele também não estava nem aí com a minha presença, uma foto dessa não ia sair. Então, eu estava muito perto, eu estava presente, eu estava atenta aos momentos que estavam acontecendo. E essa irreverência também tem um pouco de mim, né? Eu gosto desse tipo de foto, eu gosto de coisas divertidas, eu gosto de estar no meio de pessoas que conseguem curtir um dia como esse. E eu acho que essa foto fala bastante disso, assim, mostra isso. Eu gosto dela. Por que casamento? Então, eu não queria fazer casamento de jeito nenhum. A minha primeira... Então, por que não casamento? Então... Eu sempre achei que era uma responsabilidade muito grande fazer casamento. Eu sempre achei que, poxa, era o primeiro dia mais importante da vida de alguém e tal, enfim. Mas eu vinha fazendo outras coisas, eu vinha fazendo festa infantil, eu vinha fazendo aniversário de 1 ano, que às vezes é o grande sonho de uma mãe fazer uma festa como aquela. E eu vi tantas mães se emocionarem e chorarem e viverem o parabéns como se fosse um momento único, assim, da vida delas. Então, quando eu comecei a analisar que tudo que eu fazia era tão importante quanto um dia de casamento, porque a gente diz que o casamento é o dia mais importante, mas a partir daí vem outras coisas, né? Vem o nascimento de um filho, vem o batizado para alguém que tem uma religião voltada para isso, que tenha uma cerimônia como essa, tem o parto, tem uma festa. Então, quer dizer, vários outros momentos felizes e importantes vão acontecer na vida dessas pessoas. E aí eu comecei a entender que podia ser
Mas toda proposta de casamento que vinha eu negava e mandava pro Toinho Fon, pro Chico Brandão, eu saía mandando pros amigos que eu gostava, assim, que não eram meus amigos, enfim, mas não tinha uma relação, mas que eu gostava do trabalho, que eu confiava e sabia que podia dar um resultado. E aí, o primeiro veio de uma pessoa que era assistente de comunicação, eu acho, assessora de comunicação da Milani Hora. Quando eu fiz o show da Milani Hora, ela viu as fotos e gostou. E aí ela veio me perguntar se eu fazia casamento, eu neguei, disse ela que não, que ela fosse pro Toinho e tudo mais. E ela falou que não ia desistir não, que ela ia me mostrar que eu ia conseguir fazer o que ela queria. E ela foi me argumentando, jornalista, né, extremamente competente, e a Lu foi fazendo o caminho e eu aceitei esse desafio. Luciana Buarque. Luciana Buarque, foi a minha primeira noiva. E dela eu já fiz agora o ensaio gestante, eu fiz o parto, e essa é a história que eu quero. Então, casamento é o começo de tudo. Então, estar no casamento é me fazer presente também nos outros momentos das pessoas, porque eu quero acompanhar essas famílias, eu quero estar com elas. Por isso que eu sou fotógrafa de família, eu quero estar com elas. Eu não gosto dessa determinação, não é que eu não goste. Eu sou fotógrafa de casamento, né? Mas eu sou fotógrafa de gente. Então... O que precisa ser mostrado na família? Acho que os momentos dela, né? A família, enfim, é um momento específico, né? Num processo desse, que a gente vai para um dia fotografar uma família. Então, num evento específico, tem os pontos chaves, tem as coisas principais. Se é um aniversário, tem um parabéns. Se é alguma outra coisa, tem vários outros aspectos a se fotografar. Mas eu acho que quando a gente sai do padrãozão, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer, a gente já vai para o processo relacional. E aí eu começo a entender quem são aquelas pessoas, quem são as pessoas importantes, onde tem beijo, onde tem abraço, onde tem carinho, onde tem relação. A ideia, para mim, é buscar uma relação acontecendo. E essa relação, geralmente, é que vai ativar a memória afetiva dessas pessoas quando elas verem essas fotos no futuro, né? Quando elas... Mas você discute com essas pessoas as fotos que vão para frente? Não exatamente, assim, algumas coisas eu preciso saber, né? Então, antes de casamento, eu geralmente faço um checklist com a noiva. Eu pergunto a ela quais são as fotos mais importantes para ela, que não podem faltar de jeito nenhum, quem são essas pessoas que têm que ter foto, se tem alguma coisa na decoração ou algo específico que alguém fez e que tem que fotografar, porque é importante para ela, porque às vezes a gente faz uma decoração geralzona, assim, para entregar. Mas tem um detalhe especificamente que precisa fotografar, então a gente tem que estar ciente. Então a gente faz um checklist anterior. Em outros eventos eu também pergunto se tem algumas coisas que eu precise saber antes de ir, uma surpresa, alguma coisa desse tipo, para eu estar preparada. Porque às vezes você sabe que vai ter uma surpresa, mas você não está no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo na hora da surpresa. Então essas coisas eu sempre falo, olha, vocês não podem esconder isso de mim, não pode ser surpresa para mim. Eu tenho que estar ciente, né, disso. E aí essa discussão é basicamente nisso. Agora, o que vem de lá é tudo surpresa, né? É diferente de um ensaio, por exemplo, que eu controlo boa parte do tempo tudo. Eu controlo a pose, eu controlo a luz, eu controlo o lugar, eu sei o que eu quero. Num evento, não. Num evento é tudo meio surpreendente, assim. Uma parte é minha, a outra parte é toda do que vem pela frente. Então, a gente vai seguindo, né? Vai seguindo esse fluxo. Mas não tem uma discussão anterior exatamente do que, tem que ter uma foto de beijo com meu filho. Se rolar, fiz. Se não rolar... Não fiz. Você não fica beija. Eu não fico assim, tipo, então, festa infantil tem muito essa coisa da mãe sonhar com uma foto da criança brincando, sorrindo na frente do bolo. Às vezes é um menininho de 1 ano. E, poxa, às vezes não rola. Não dá, a criança não quer, a gente não força a barra. Eu não forço barra. Eu acho que tudo tem que ser muito verdadeiro, muito fluido. E sendo assim é mais gostoso. Mas aconselha a mãe? Pela experiência a gente vai dizendo algumas coisas, né? Olha, às vezes acontece, não é bem do jeito que você está imaginando, mas se acontecer, fique tranquila, que eu acho que o mais importante é pegar ele brincando, se divertindo, curtindo os momentos mais importantes, né? Então, acho que é basicamente isso. Estou aqui com a Mônica Guimarães, ela é fotógrafa, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá a todos, voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a fotógrafa Mônica Guimarães. Mônica, a gente falando aqui das fotos, vamos mostrar mais uma. A gente mostrou uma primeira no primeiro bloco, vamos para a segunda, também um casamento. Conta um pouco a história dessa foto, Mônica. Essa foto foi feita no casamento da Marina e do Vitor. Ela é a avó, né, da Marina. Desde o making-off que elas estavam numa relação muito próxima, a avó já chegou, já tomou champanhe, já virou uma taça e tal, enfim, muito animada ela. E eu percebi essa relação no making-off, ela já tinha me falado que a noiva ia, né, na preparação da noiva, ela já tinha me dito que estaria lá. E quando ela entrou foi um momento muito emocionante, eu acho que para todo mundo. Ela usa cadeira de rodas, por isso que ela está um pouquinho mais baixa. E foi um momento, na verdade, muito emocionante para mim também, porque Você está emocionada agora, imagina no momento. Eu olho essa foto e eu me vejo, né? Eu vejo tudo, a saudade que eu sinto dos meus, enfim. E a gente tinha acabado de perder meu avô também nesse período, então foi um período que eu estava com a emoção bem à flor da pele, né, nesse sentido. Mas mostra uma verdade, né? Você vê olho no olho, né? Podemos continuar um pouco com a foto, Paulo? Você vê um olhar, né, muito fixo, é muito verdadeiro, né? Tem uma troca delas, né, que é muito bonita, tem uma lágrima ali também. Sim. Por que o preto e branco? Eu gosto do preto e branco. Eu acho que o preto e branco... Eu descobri meu preto e branco recentemente, eu gosto de usar ele. Eu acho que o preto e branco, ele traz uma certa abstração, né? Ele tem uma ideia de que você sabe o que é a cor, mas que tem cor. Mas ele traz uma conotação, não sei, de mais paixão, não sei. Eu gosto dele, eu gosto dessa cor. É intuitivo? Eu acho. E eu acho que essa lágrima dela funcionou muito mais no preto e branco do que no colorido. Porque na cor, isso acabava, o fundo acabava comprometendo um pouco a visualização do que realmente importava na foto, que era essa relação das duas. Então, como era um ambiente muito colorido, era muito amarelo, muito verde, muita madeira. Então, isso acabava atrapalhando a leitura da foto, né? Como é que fica a tua relação com as cores? Eu gosto da cor também, eu gosto. Embora, assim, ultimamente eu tenha usado muito preto e branco, mas é uma fase também. Eu acho que daqui a pouco eu volto para as cores de novo, eu gosto. Não, quando eu digo tua relação com as cores, é que quase sempre, após uma foto, independente dessa, você vai editá-la. Sim. E você precisa trabalhar as cores. Sim. Como é isso, a tua escolha? Porque eu acho que é uma escolha muito do artista, do fotógrafo.
como você trabalha essa cor, se você satura, se você tira, se você equilibra. Eu tento não mexer muito, eu tento não mexer muito nisso. Eu acho que a cor que está é a cor verdadeira, é a cor que vai ficar, mas às vezes acontece de você estar num amarelão demais e aí eu tiro, né? Tipo, se for uma coisa que deixa as pessoas... É a edição mesmo, né? Eu saio mudando um pouco a temperatura de cor, isso já está alterado no meu próprio equipamento, eu já tenho uma cor específica que eu gosto de usar. É presetado, você já coloca... eu já tenho uma cor que me agrada. Mas aí quando eu vejo a foto e eu entendo a narrativa toda, a história inteira, eu começo a analisar se essa cor não está mais parecida com outra coisa, e aí eu posso puxar a foto para um outro lugar, e aí eu vou e puxo um amarelo a mais, um azul a mais. Então isso depende muito do que eu estou vendo ali na hora também. Mas é sentimento mesmo? Você criou método? Ou você, tipo, é o que o coração está te dizendo? Não, acho que seja um método. Eu acho que é isso, assim, é a busca de uma história bem contada, né? Isso também requer que eu saiba entender como é que essa cor funcionou, como é que essa luz funcionou. Luz, para mim, eu tenho que ver na hora, né? Assim, lógico que a edição vai me ajudar posteriormente a entender o que eu posso fazer com aquilo que eu vi. Porque era exatamente isso que eu ia lhe perguntar logo em seguida. Exemplo, quando você parte para vamos a gente tá falando de um casamento, você parte para um casamento, você gosta de ver o local antes, qual vai ser a iluminação antes para pensar, ou você gosta de sentir no momento? Eu acho que eu só fiz isso no começo da fotografia de casamento. Eu me sentia um pouco insegura, eu ia entender o que era e tal. Eu não faço muito isso hoje, de ir no local antes para ver. A não ser que eu não conheça de forma alguma, mas hoje em dia a gente, pela experiência, a gente já tem ido a bastante lugares, né? Mas agora, segunda, aliás, eu vivi uma experiência nova no Igreja Nova e eu me surpreendi com o lugar. Que é linda, é uma igreja linda, que eu nunca tinha feito casamento nenhum, então foi legal a surpresa, mas como eu cheguei um pouco antes, eu andei pela igreja, eu entendi que tipo de foto eu podia fazer, se eu podia subir na escada, se eu não podia. Foi de dia ou foi de noite? À noite, Os pontos de luz, eles geralmente são bem parecidos, então a gente tem que trabalhar com essa estrutura. Eu não tiro nada, a não ser que seja uma foto posada em algum lugar específico que as pessoas estão meio verdes ou meio rosa ou meio amarelo ali na hora. Às vezes eu dou uma apagadinha para fazer a foto e depois eu volto com a luz, enfim. Ou não, eu mesma uso meu equipamento a meu favor e faço a foto. Mas, às vezes eu me surpreendo com alguns lugares, sim, e tem sido sempre muito boa essa experiência. Mas eu não tenho visitado esses lugares antes e tal. Como é que você trabalha a iluminação? Eu trabalho com flash na máquina, é ele que eu uso, eu não uso nenhuma luz extra. Se tiver luz de outros colegas, a gente acaba aproveitando um pouco delas, mas eu não uso equipamentos a mais, não. Eu acho que coisa demais acaba me atrapalhando. Eu prefiro o mínimo e eu consigo fazer com o que eu tenho aquilo que eu gosto de fazer. Sei que tem outros profissionais que preferem usar tochas e tudo mais, eu não uso, não. Eu prefiro usar esses recursos que já tem lá, assim, da luz. A gente vai ver mais algumas fotos, por favor, Paulo. Essa daqui você... É uma luz de lá. Exatamente, você precisou aproveitar o cenário que já traz um romance, né, nessa foto. Conta um pouco dessa história. É do mesmo casamento da Marina e do Vitor, foi num sítio lá em Marechal, e eles tinham essas luzezinhas, né, no fundo, e a ideia era pegar um pouco desses pontos de luz também para compor a fotografia, e veio essa luz na hora no olho dele. Tem uma foto de uma referência minha, que é a Maíra, eu me lembrei dela na hora. Quando eu fiz a foto, eu falei, gente, me lembrei da foto da Maíra. E a dela é preta e branca, mas também tem um ponto de luz assim. A dela é lindíssima, a foto dela é maravilhosa. E aí, na verdade, esse ponto de luz chegou, eu fotografei e eu faço várias fotos desse momento, eu não faço uma só. Certo, mas qual a velocidade que você trabalha? Exemplo, você, para pegar uma foto dela, você vai variando ao longo do processo essa velocidade ou você bate várias para encontrar a foto? Então, nesse momento especificamente, como eu sabia o que eu queria, eu fiquei aí, não saí até conseguir a foto que eu achava que eu tinha que conseguir. Eu tinha visto uma foto especificamente e eu precisava pegar ela. Certo. E eu peguei. Eu peguei a foto certa, a foto toda bonitinha, do jeito que eu tinha imaginado. E aí, nessas outras fotos que você vai fazendo, que eu faço várias até alcançar o que eu gostaria,
a gente também se surpreende um pouco com uma coisa assim, que eu vi na hora, mas na hora que eu editei, eu achei que ela ficou muito mais poderosa do que a outra que estava certa. Que estava certinha como eu tinha imaginado. E aí ela ficou, a outra não. E esse é o processo da edição. Eu preciso saber que tipo de imagem eu vou entregar e que seja marcante. O processo de edição é doloroso para você? O de apagar algumas fotos que você... tô com 3 iguais aqui... É difícil, mas não é mais doloroso tanto, não. Assim, eu acho que na medida em que você vai estudando, você vai compreendendo um pouco mais o seu trabalho, se conhecendo como profissional, você vai diminuindo um pouco essa dor de tirar uma foto ou outra. Eu digo isso porque eu tenho um amigo que ele é roteirista e ele diz-me assim, quase sempre eu descubro no meu filme que eu tenho que descartar a parte que eu mais gosto dele para a história funcionar. Às vezes isso pode acontecer, mas o que eu mais gosto fica. O que eu mais gosto vai ficar. Porque quando alguém me contrata, não me contrata só porque eu sou uma pessoa legal ou porque o meu preço é bom, seja lá o que fala, me contrata porque ela confia no que eu vou entregar para ela, no que eu vou fazer. E então o que eu gosto faz parte desse processo de confiança. Vai ficar. Mas antigamente eu acho que até por uma insegurança de início mesmo, eu entregava muitas fotos de um momento só, para a pessoa poder escolher. Mas esse não é o trabalho dela, é o meu. Então, na medida em que eu vou tendo experiência, conhecendo um pouco mais ainda de quem eu sou como fotógrafa, eu também vou decidindo melhor o que é que eu vou entregar para o meu cliente. Então, eu não tenho sofrido tanto, não. Qual a tua relação com a foto em tempos digitais? Sim. Você gosta delas sempre digitais ou algumas você tem um trabalho de dizer, não, eu preciso revelar, eu preciso ter comigo, eu preciso emoldurar? Tem essa relação com a tua obra? Foto para mim é foto no papel. Continua sendo. A gente tem uma evolução tecnológica, a gente não pode fugir dela, obviamente. Eu comecei a fotografar de forma de hobby, né? Era um hobby, era uma brincadeira. Mas a sensação de ter a foto na mão sempre foi muito mais gostosa do que ver no computador. E eu acho que continua sendo assim, porque quando eu entrego um álbum para alguém, a sensação de pegar na foto, de pegar na história, é outra. Você viu no computador, você viu todo um conjunto das suas fotos, mas ela toda contadinha no álbum, ou então num papel impresso, é outra história. Então, eu acho, sim, que papel ainda funciona e vai funcionar por muito tempo. Vamos mostrar mais uma foto, por gentileza? Esse foi meu primeiro parto natural. Eu sempre falo que, assim, eu comecei com a Fernanda, mas comecei com a Fernanda sem ser profissional. O que eu queria era conhecer a técnica, fazer foto de show, enfim. Mas eu sempre falo que parto foi meio que o meu início, assim, porque antes de chegar a parto eu fiz outras coisas, eu fiz ensaios e tal. Mas o meu primeiro parto, para mim, foi a minha primeira experiência, que eu digo ali, eu fui fotógrafa. E esse foi meu primeiro parto normal, natural. Na verdade, esse parto foi feito em casa. A neném nasceu dentro do quarto do pai e da mãe. E eu saí completamente diferente desse dia, assim. Não era mais a mesma fotógrafa, era outra pessoa, assim. Foi uma experiência bem marcante. O que você vê nessa foto? Aí eu que te pergunto, o que é que você vê nessa foto? Ou você jogando pro jornalista. Eu vejo várias possibilidades. Eu vejo Fortaleza nessa foto. Eu acho bonita. Eu acho que ela mostra a Fortaleza justamente no sentido de um cuidado quase que frágil da mãe, né? Eu acho que é uma contrariedade, mas esse aí é o meu pensamento. Mas a fotografia é incrível por isso, né? Porque, veja, a gente teve agora no Congresso de Fotografia de Casamento e que eu fui para uma palestra, que na verdade era a palestra que me interessava assistir, e da Maíra, que é, como eu falei, ela é uma referência na fotografia para mim, e ela fez uma experiência de pedir para 2 pessoas analisarem uma foto só. E essa experiência foi muito incrível, porque cada uma vê de um jeito aquilo ali. Então, eu vejo de um jeito quando eu fotografo, você vê de um jeito como você acabou de ver, porque você viu a foto pela primeira vez. Tem pessoas que vão ver essa foto, a própria mãe e o pai vão ver essa foto 500 vezes e vão analisar ela de formas diferentes, por aquilo que a gente estava conversando antes. A gente tem uma interpretação da nossa história, né? Da nossa vivência, da nossa ideia do que é um parto natural.
Então, para mim, essa foto foi muito forte por diversos motivos. Por ter sido a minha primeira experiência num parto natural, humanizado, por ter visto pela primeira vez algo acontecer, porque eu sou mãe, mas eu não tive parto natural, não tive um parto normal. E era a minha vontade, então viver isso foi uma coisa importante para mim, até que talvez isso feche um ciclo nessa vontade. Então, foi super especial viver isso. E eu vejo isso que você viu. Mas talvez eu veja outras coisas porque eu estava lá. Então, quem olha a foto interpreta de milhões de maneiras porque é seu. Está dentro de você, é a sua construção pessoal, né? Então, eu não saberia dizer muito mais sobre essa foto, não. Tá bem, mas é o preto e branco novamente. É o preto e branco, mas tem muita preto e branco aí. Tem bastante. É a minha fase, essa é a minha fase preto e branco. Eu tenho gostado de usar isso. Muito bem, a gente está indo para o nosso segundo intervalo. Eu estou aqui com a Mônica Guimarães, fotógrafa. A gente vai falar muito mais sobre fotografia. Próximo bloco. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a fotógrafa Mônica Guimarães. Estamos aqui falando da fotografia, falando da obra de Mônica Guimarães. Eu queria fazer um bloco aqui com 3 fotos que Mônica registrou em eventos, em shows. Vamos conferir. A Fernanda, não é isso? É a minha irmã. Certo. Esse é um projeto que ela tem, que é o Rock Maracatu, junto com o pessoal do Baque Alagoano, alguns ritmistas. Essa foto do Lenine é bem forte para mim também. Assim, foi um dia muito marcante, foi o dia que ele perdeu o pai, um dia antes. E eu acho que em fotografia de show a gente consegue captar algumas emoções também, né? Não sei, eu acho que aí tem uma contenção, tem algo relacionado a esse momento. Também ali atrás é o filho dele. E, enfim, aí já é casamento de novo. Que é um show, né? Casamento também é um show. Vamos aqui voltando. Me conta, ainda é da sua fase preto e branco? Minha fase... A minha fase preto e branco é duradoura, assim. Show eu gosto de usar. Eu acho que tem uns contrastes que me agradam pela luz, pela sombra e são luzes que assim, eu não tenho controle nenhum, né? O show tá ali, eu tenho que fazer o que tem ali. Preto e branco ajuda, porque às vezes quem ilumina o show, se ilumina mal, fica um verde, um azul. Não, eu acho que a foto, se não for boa, nem em preto e branco fica legal, né? Então... Não, mas às vezes quem tá iluminando o show pode acabar com a sua vida, né? Não, sim, claro. O show é uma coisa que eu sempre tento chegar antes para conversar com o iluminador, assim. E aí eu criei até amizade com alguns deles aqui e...
Porque eu tenho esse compromisso quando eu tenho um show a fazer, eu sempre vou estudar um pouquinho antes para saber o que é que vai acontecer. Mas também é muito incerto, porque às vezes muda alguma coisa no meio do processo, tem um roteiro, mas nem sempre esse roteiro vai funcionar, e aí a gente também tem que se adaptar, né? Então, o show foi meu primeiro espaço, foi a minha grande escola. Até hoje, quando eu faço, eu aprendo muito. Eu aprendi a mexer no meu equipamento fotografando o Rock Maracatu, que foi um projeto dificílimo. É um show, tá lindíssimo. Lindo, show, né? lindo, lindo. E é super complicado de fotografar, porque é muita gente, as luzes nunca eram favoráveis, então a gente tinha que sair catando o que era possível ali. Me conta sobre as principais dificuldades que você encontra nesse caso. Em show tem isso, né? Como você não tem muita possibilidade, até de movimentação, eu não posso entrar no meio do espetáculo e fotografar do jeito que eu quero, porque a luz está melhor ali. Também não tem como combinar com quem estiver tocando, dizer, agora bate agora, né? Não tem como. O show é uma coisa que eu não tenho controle absolutamente nenhum. E é ótimo nesse sentido, assim, porque... É um desafio. É um desafio, é sempre gostoso de fazer. Muita gente começa com o show justamente por isso, porque como você não precisa fazer muita coisa, você não tem que dirigir ninguém, você não tem que montar uma luz, a luz já está pronta. Então as pessoas começam a fotografar, aí vão percebendo que podem muito mais, né? E que podem ir para outros lugares. Então, show é sempre um desafio. E é desafio por causa disso. O rock em si já é um desafio pela quantidade de gente. É uma loucura. Mas os outros shows... A Wilma Araújo, por exemplo, que eu já fotografei sei lá quantas vezes, uma amiga e irmã, a Kel, a Irina, a Milane, são pessoas que eu fui conhecendo os trejeitos, eu fui sabendo como agem, como são no palco, e isso já me facilitou um pouco para saber que movimento vem, porque os movimentos são repetitivos, e as luzes também. Né? Existe um set de luz para cada música, então eu vou fazendo de acordo com aquilo que eu vou observando. E aí também tem um exercício de esperar, né? De saber qual é a melhor luz, porque eu vi que no começo tinha uma luz assim, depois eu vou atrás da outra luz que já tinha que ter voltado e não voltou, então esperar também faz parte do processo da fotografia. Respiração conta? Muito. Me conta essa relação. Respiração é tudo, né? A respiração é tudo para tudo. Ela controla a ansiedade, ela diminui o risco dessa sua ansiedade dominar. O físico, que eu estava falando isso aqui para você, treinar, correr, andar, conhecer o seu físico, saber como são os seus limites. Eu acho que isso ajuda bastante, inclusive nos eventos, porque a gente fica 10, 12 horas em pé, praticamente, né? Estamos ao vivo no Facebook. Sim. E temos um comentarista, eu acho que ilustre. Quem é? Talvez. Papai? Eu acho que não é, neste momento ainda não é seu pai, mas Gustavo Sarmento dizendo que é seu fã. Ah, legal. Então, legal. já tem um comentário sobre a sua obra nesse sentido. Gustavo, que já esteve aqui. Valeu, também nesse sentido. Gustavo. Valeu. Mas mostra também como é que se trabalha. Você falou da Maíra. Sim. Quais tuas referências, além de Maíra? O que é que você busca de repertório? Eu acho que qualquer profissão tem isso, né? O jornalista, ele tem sempre alguém que ele está lendo para encontrar também um pouco de repertório. O fotógrafo, a fotógrafa Mônica Guimarães, busca repertório onde? Eu não vejo muita fotografia de casamento. Assim, é uma coisa que eu tenho evitado. Mas medo de contaminar? Medo é uma escolha mesmo, assim. Eu acho que existem outras referências que podem me trazer um conteúdo maior de como melhorar o meu trabalho. Não que essas pessoas que fazem casamento não sejam incríveis. Tem alguns fotógrafos que eu amo acompanhar e ver algumas coisas, tipo o Vitor Lax, que é um fotógrafo, não sei se ele é da Espanha, acredito que ele seja da Espanha, mas ele é muito bom. A Susana Barberá, que é incrível. Então tem vários trabalhos que são inspiradores. Daniel Aguilar, que tem uma luz muito dele, assim. Eu vou acompanhando algumas coisas, mas eu não fico fissurada nisso. Eu acho que a gente precisa encontrar referências em outros lugares, porque é o que eu falo, que eu estou falando aqui com você desde o começo. A fotografia é um processo de autoconhecimento, principalmente. Então, quando eu fujo um pouco dessas referências, não só pela contaminação, mas para saber quem eu sou como fotógrafa, eu vou descobrindo novas possibilidades de fazer coisas melhores. Então, eu leio livros, eu adoro biografia, eu acho que a biografia me ajuda a criar umas imagens mentais do que aconteceu, de como aconteceu. Eu estava lendo da Rita Lee recentemente. Eu gosto de acompanhar outras fotografias que não sejam exatamente de casamento, mas fotografia de rua, fotografia de guerra, que são fotos muito marcantes, muito poderosas e que geram um conteúdo emocional em mim
E aí eu começo a entender como é que eu também posso fazer com que as minhas fotos, mesmo que não tenham esse contexto, também tragam um conteúdo emocional para alguém que vai ver esse tipo de foto, em termos de construção mesmo, de composição, de edição e tudo mais. Então, isso tudo para mim me favorece muito. Mas eu tenho essas referências de casamento que desde o começo eu acompanhava muito o trabalho do Danilo Siqueira, que é ainda um fotógrafo de casamento que eu gosto, e a Maíra, que sempre foi uma referência e acabou virando minha mentora. A gente fez um trabalho de mentoria juntas e esse trabalho da mentoria me ajudou demais a abrir esse horizonte, a expandir esse olhar para não ficar focada só em casamento, mas em ver outras coisas também. E eu acho que isso me motiva a buscar realmente referências em outros lugares. Eu vejo referências em todas as coisas que me dão prazer. Eu vejo referência quando eu vejo a minha irmã cantando, por exemplo. Eu acho incrível ver a postura dela como profissional. Isso é uma referência para mim. Isso já me ajuda em outros aspectos. Eu tenho... Fernanda, que inclusive comentou agora que você é maravilhosa. Aí ela é suspeita. Ela, papai e mamãe são suspeitos. Ela é maravilhosa também. Então, assim, eu procuro essas referências em diversos outros lugares e não necessariamente em fotografia de casamento. Vejo, sei que existe, acompanho, faço parte de associações e, na verdade, eu estou participando de uma associação especificamente, que uma dessas fotos ganhou um prêmio nessa associação. E aí, obviamente, que a gente vai vendo o trabalho de outras pessoas, mas eu não me fissuro nisso, eu não fico vinculada nisso. Você é disciplinada? Eu sou. Naturalmente disciplinada ou treinou para ser disciplinada? Não, eu sou estudiosa, eu gosto de acordar cedo para fazer as minhas coisas, eu gosto de ter horário para fazer as coisas. Quando os horários não são, eu falo assim, né, no dia a dia, casamento não dá para confiar muito nesses horários, não, em evento especificamente. Há quem diga que noiva chega atrasada. Assim. Não é noiva que atrasa, eu defendo as minhas noivas, elas não atrasam, quem atrasa é padrinho. Padrinho tem que chegar cedo, quem atrasa é padre, quem atrasa é o trânsito, mas a noiva não atrasa. Não, ela está sempre leva pronta. A culpa. Não tem porquê. Fotógrafo também leva a culpa por estar atrasando a noiva. Também. Ai, por que você está fazendo tanta foto? A menina atrasou até agora por causa dessas fotos. Coitada de mim, não tive nem tempo de fazer. Não é 5 fotinhos que eu fiz, enfim. Vamos mostrar mais algumas fotos, Paulo, por favor. Essa daí a gente tinha comentado antes de começar, que é de uma dificuldade grande, né? Foi um ensaio gestante. Tá aí, o ensaio eu tenho controle na maior parte do tempo, mas aí eu não tive controle nenhum. Porque eu tinha colocado o casal para fazer uma foto deles com fundo azul e tal, isso foi lá na Barra. E aí estava tendo um ensaio de formatura do ABC. E na hora que eu fiz a foto, as crianças passaram. E esse surpreendente da fotografia também é massa, né? Porque você não pediu para as crianças passarem? Não. Parece. Não. Elas estavam brincando. Confessa pra gente. Confesso. Vai. Amanda e Ronaldo, por favor, comentem aí, diga a verdade. A gente acredita que você bateu essa foto 15 a 20 vezes. Assim, não, foram várias fotos. Até consegui, porque numa das fotos o pé da menina estava num canto, o rosto do menino não estava legal. Mas aí calhou de cair essa imagem, que eu gosto dela, porque assim... A definição dela tá lindíssima, assim, para uma foto de crianças correndo no fundo. Isso. A gente ficou se perguntando a velocidade que você conseguiu botar nessa câmera. É claro que é um dia bastante claro, né, para ajudar na velocidade, mas é de uma dificuldade muito grande, né? Eu não lembro nem a lente que eu tava, mas eu acho que eu tava com a 35 aí. Eu não me lembro. Eu mudo muito a configuração na hora também de fazer algumas fotos. Eu tenho que fotometrar onde eu acho que a luz vai ser melhor para mim. Então eu saio mudando. E fotografar com luz natural é um desafio sempre, né? Porque você precisa estar em acordo com Deus, em acordo com o céu, em acordo com o sol e saber posicionar para que a sombra não atrapalhe tanto. Então... Mas foi bem isso mesmo. As crianças estavam passando na hora. Eu estava super deitada aí. Totalmente a milanesa, areia em tudo que é canto. Tem que ser fotógrafa, né? Não, e eu gosto. Eu acho que para eu poder conseguir fazer a foto que eu quero fazer, eu não fico medindo muitos esforços, não. Assim. Eu nunca tive isso. Esse medo de arriscar eu nunca tive nesse aspecto. A gente tem outras inseguranças, né? Quando começa, e aí isso atrapalha um pouco o processo, mas
na medida em que você vai se conhecendo, não só como profissional, mas como pessoa também, e aí eu falo sempre do processo psicoterápico, que sempre me ajudou muito e eu sei que ajuda. Então... Mostrando uma nova foto, Mônica, pra gente... Me fala um pouco dessa. Que também são momentos do casamento, né? Esse casamento... Ela vai te odiar também? Não vai não. Eu, na verdade, eu nem sei o nome dela, ó. Mas depois a Belle e o Arley me ajudam a tentar saber quem foi. A foto é fantástica. É muito legal. Na verdade, ela foi assim, ela estava sempre na pista de dança, eu fotografei ela várias vezes dançando, esse é o pai da noiva. E aí são momentos que a gente precisa estar atento, né? É uma hora que a máquina não pode sair de mim, ela não pode sair do meu olho, ela não pode sair do meu alcance. Então, nessa hora a gente estava ali à disposição, eu estava pronta. Pois bem. A gente vai para o nosso último intervalo, eu estou aqui com a Mônica Guimarães, temos mais fotos para mostrar da Mônica, mais assunto para debater. A gente volta já. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Mônica Guimarães, fotógrafa, está nos dando o prazer de mostrar o trabalho. Mônica, vamos fazer um bate rápido aqui, mostrar algumas fotos. Paulo, por gentileza, esta. Essa foto é aquela foto que eu falei que eu fiz a certinha e eu tinha umas erradas, porque eu fiz várias no mesmo momento. E essa estava completamente escura e tal, mas eu via esse pontinho da lágrima ali, era uma luz que aparecia na foto. E aí trabalhando a foto no pós... Mas ela é de estúdio? Não. Não, parece, né? Ela foi da igreja mesmo. Você se estressa quando não dá o clique correto? Hoje nem tanto, assim, lógico, tem momentos que eu queria acertar o tempo inteiro, né? Mas eu também... Se estressa com o objeto da fotografia? Sorri, miserável. Não tenho muito isso, não. Não, né? Não. Eu não tenho muito isso, não. Alguém que tá rindo demais, você pisa no pé pra tentar dar um pouco mais de dor nessa foto, não. Não, acontece às vezes de estar num evento e fazer aquelas fotos posadas e tal, que de vez em quando a gente vai nas mesas, não é um padrão mais, mas tem alguns noivos que gostam. E acontece às vezes do cara que está do lado, que é da filmagem, me acompanhar. Porque às vezes tem umas equipes que gostam de fazer esses takes. E aí acontece muito das pessoas olharem para ele, não para mim. E aí elas ficam botou meio... o pé para ele cair, né? Não, às vezes não, do colega não. Mas às vezes assim, eu já falei que sou eu, né? Eu tô ali com a câmera. Se não olhar, paciência, vai ficar olhando para outro lado. Já eu não apagou vou ficar... mesmo, né? Não. Próxima foto. Isso é festa infantil. É o que eu falei logo no começo, a gente fica esperando aquelas fotos maravilhosas, mas a criança chora e a gente faz a foto inevitavelmente também. Eu acho que isso faz parte da história da festa e eu não deixo de entregar. Eu acho que é legal. Festa infantil também, que aí é uma composição um pouco mais diferente do aniversariante e as cores estão bem complementares também. Eu achei essa foto bacana. Também parece estúdio. Pois é, não é? Pois é, tá muito legal. Próxima. É porque a luz está funcionando. Tá vendo? Isso foi um mini wedding, um casamento para... Acho que não tinha nem 40 pessoas no dia desse casamento. E foi de manhã, numa luz bem difícil, de 11h30, meio-dia. Você precisou recortar todo mundo. Eu precisei escurecer a galera.
para focar exatamente no que importava, que era a felicidade deles com o arroz, que eu amo essa hora do arroz, eu acho uma delícia fotografar essa hora. Aí é pai e filho. Essa é a mesma igreja daquela foto que eu falei, que você perguntou se era de estúdio, é a mesma, mas você vê, né, a luz, ela favorece ou não a algumas coisas. Sim. A gente é que tem que entender como é que a gente vai trabalhar isso depois, mas esse foi um casamento muito emocionante, muito. Bom, aí é a farra, né? Aí eu já não sei quem estava normal nessa hora. Eu estava normal. Essa é a igreja? Essa é a igreja de São Gonçalo. Essa foi uma foto controlada, a luz era minha, fui eu que... Quer dizer, a luz do fundo não, né? Mas a luz lá do flash fui eu que controlei e tal. É uma foto posada. E é uma foto que eu gosto também, porque também a gente vai mostrando um pouco dessa flexibilidade. Não necessariamente a gente tem que estar sempre à disposição do que entregam pra gente. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, porque nós somos os especialistas, né? Sim. Fomos contratados para isso. Então, tem imagens que eu quero fazer. E aí eu proponho, tem casais que aceitam, tem casais que não. Os que aceitam vão comigo e embarcam. Os que não, eu vou fazendo de outro jeito e a gente vai se reorganizando. E esse é o barato da história, assim, conhecer esses casais, entender quem eles são. Faz parte também do meu trabalho na psicologia, né? Eu escuto muito. É estranho falar, porque eu estou sempre escutando mais do que falando. Então, é meu trabalho, faz parte de mim. A psicologia sou eu por inteiro. A fotografia chegou e eu estou entendendo como ela funciona comigo e estou completamente apaixonada. Mas a psicologia sou eu. Então, por isso que eu falo, eu acho que cada vez que eu estou com um casal, ou com a família, eu estou tentando conhecer essa família. E quanto mais eu estiver com ela, mais eu vou conhecer ela. Então, isso para mim é bem, bem bacana. Mais uma, por favor. Isso é parte da Luciana, o nascimento da Meli. Uma lagriminha ali, foi um parto lindo, lindo, maravilhoso de fazer, super emocionante. E fazer o parto dela foi um retorno para mim, né? Ela foi o meu começo. Então, fazer o parto dela recentemente foi um presente. Sim, foi bem legal. Essa é a história que eu quero contar. Eu quero começar no casamento e eu quero ir até onde eu puder. Próxima. É final de casamento isso também. Essas acabou coisas aí acontecem, o casamento? Acabou não, né? Foi um pouquinho mais adiante, mas essa hora foi a última foto mesmo, ela brincando com ele. Foi uma proposta que a gente fez, eu não sabia que ela ia de fato meter o sorvete na cara dele. Eu disse, devia meter o sorvete na cara dela, ela foi lá e meteu. É o que eu falei, assim, tem gente que topa, tem gente que não. Então, eu gosto dessa foto. Pro final do álbum é legal. Tá no final do álbum essa foto. Muito legal. Próxima. A Bella e o Arley. Isso antes, né, do casamento? No pré-wedding. O pré-wedding é isso, assim, as noivas, elas tendem a achar que como elas estão super maquiadas e com o cabelo perfeito, é assim que elas vão sair na foto. E aí a gente vem e desconstrói essa ideia, permitindo que o vento facilite e favoreça o nosso trabalho também. Eu acho que essa foto tem um volume gostoso de ver. Ela faz com que você sinta um pouquinho desse vento caindo em você também, assim. Então, essa é a minha análise. Sim, tá então eu acho que é bem bacana mostrar para elas que dá para desconstruir essa ideia da perfeição, de uma coisa extremamente perfeita para ser verdadeira. E a foto tem isso, né? Ele estava achando meio pesado carregar, embora ela seja super levinha e magrinha. Mas eles estavam se divertindo muito, foi muito legal. Isso foi logo no começo do ensaio. Isso é legal. A próxima? A gente tava na piscina, né, no caso aí. Já era o final do casamento do Vitor e da Marina. Você também tava na piscina? A gente entrou na piscina. Foi? Não fica com medo do equipamento? Não, o equipamento é pra usar. É? Não é medo, não. Na água? Era subaquático? Ele. Não é subaquático, mas a gente arrisca pra fazer uma foto e eu acho que para eles foi super legal ter esses registros desse momento, porque quando um pulou na piscina, todo mundo pulou na piscina. A festa basicamente virou uma pool party, assim. Então, foi bem bacana e a gente tava lá. Isso foi já no final do casamento, né? Então, isso mostra também a nossa relação com eles. Eu fiquei com eles até onde eu achei que tinha que contar a história mesmo. Tá. Próximo. Esse é um noivo esperando a noiva chegar e a mãe super emocionada. Esse casamento foi no dia 21 agora, do Lucas e da Anne. Um casamento que, assim, choveu
copiosamente. A gente estava na beira da praia e eu acho que eles tinham expectativa de uma coisa e acabou virando outra. E foi um dos casamentos. Foi no mês de abril? Foi agora, dia 21. Eles uma quadra chuvosa para um casamento. Muito legal. Mas não tinha tanta chuva. Pelo menos desafiar a Deus, eles são capazes, né? Se marcar um casamento na praia, na quadra chuvosa. A gente fez o ensaio deles nesse lugar com muito sol. Muito sol. A gente março. Não sei se foi em março, não me lembro da data. Porque geralmente a quadra chuvosa começa em abril. Mas enfim, eles têm registro desse dia com sol. E muita gente... Você percebe que o padre está se divertindo ali, né? Com o fato da chuva, né? Não sei se ele estava, não. Foi tenso, foi bem tenso. A chegada foi tensa. Mas o Lucas estava super emocionado com a chegada da Anne. E foi o tipo de festa que, assim, podia ter chovido o triplo do que choveu. Ia ser incrível do jeito que foi, assim. O casamento foi fantástico. Não, eu acho que chuva é uma benção. Chuva é muito legal. E pra gente, pra fotografar, é muito bom. Eu acho também. Eu acho que o resultado... De dia, inclusive, equilibra várias iluminações. Não, eu acho que a chuva, ela traz um plusinho, assim. Quando a gente sabe usar a luz direitinho, ela acaba trazendo uns efeitos bem legais. E as pessoas estão muito entregues, né? Numa hora desse casamento, a noiva relaxou tanto com essa coisa da chuva que ela foi até o fundo ali e abriu os braços e recebeu a chuva com ela, e eu estava lá fotografando. Então, essa é uma história do casamento. Eu sempre falo isso para as noivas. Claro. Não se preocupa se vai chover, se não vai. Se o noivo estiver lá e o padre também, você casa, mãe. Então, se não tiver, casa do mesmo jeito. Casa do mesmo jeito, mas tem que ter noivo. O noivo tem que estar lá. Então, quem tem que te esperar vai ter que estar lá. Então, a gente curtiu bastante. Foi um dia muito lindo. A próxima, por favor. Noivo chorando, né? Porque se noivo chora, a gente fotografa. Esse casamento também foi agora em abril, foi o Bruno e a Samantha. E ele chorou muito, porque ela fez uma surpresa para ele no meio da cerimônia, tocou uma música que era só deles. E é tão incomum ver na igreja, às vezes, tocar uma música mundana, né? Não pode, mas era uma música do Lulu Santos e era uma música deles, muito intensa, e ele se acabou de chorar. Essa foto aí, ele tá comportado. Próximo. A Anne. Esse ensaio é um ensaio que ela me propôs, eu sempre tento fazer com as noivas, mas o tempo é sempre muito corrido e eu tenho que perceber também se o ambiente permite e tal, mas a gente já tinha conversado sobre essas fotos e a gente pôde fazer porque ela se deu o tempo para a gente poder fazer essas fotos. Próxima. Que é o tal do controle de luz, assim. O máximo que eu conseguia controlar ali era o meu flash, porque eu queria dar um destaque a esse movimento do cabelo dela, mas a luz era essa, no céu era essa, e a gente ficou horas pegando ela, assim. Foi bem legal. Esse ensaio lindo, Marília e Diogo. Próxima. Mesmo casamento da Samantha e do Bruno, foi uma choradeira só, né? Mas aí tem lágrima, a noiva chora, a gente fotografa. E a nossa última foto do dia. Esse é o Tomás. Ele é filho daquele casal que estava sentado que as crianças passaram. Sim. E agora a gente fez o batizado dele. E essa é a história que eu quero para minha vida. Eu quero acompanhar esses meninos crescendo. Tão lindo. Foi agora domingo esse batizado. E a feição dele é tudo, né? Sim. Foi muito lindo. Quando a gente chega nessa reta final, eu sempre desafio o nosso entrevistado a falar como quase que uma consideração final do que é essa descoberta da fotografia, do que você pretende descobrir nas próximas fotografias. O que você pretende? A fotografia me transformou. Ela me mudou de uma forma que eu acho que 20 e tantos anos de terapia não alcançaram o nível de entrega e de intensidade que a fotografia traz. Então, eu me percebo o tempo inteiro tentando me conhecer melhor para poder ser uma melhor fotógrafa, e isso eu acho que é constante. Então, o que eu acho que vem pela frente é me conhecer ainda mais, é saber mais até que ponto eu acho que devo ir, eu posso ir, ou não encontrar limite para isso. E me encantar cada vez mais também por esse trabalho. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sou uma pessoa que me preocupa muito com isso, eu sempre gosto de pensar nesse hoje, assim. Mas se eu tiver que planejar alguma coisa, eu acho que eu nunca mais vou deixar de ser fotógrafa. Eu posso deixar de ser qualquer coisa. Eu posso deixar de ser tudo. Mas eu acho que deixar de ser fotógrafa eu não vou deixar de ser nunca. Ficou em mim. Né? Que nem a psicologia. É como eu falei, eu estou tentando me entender com isso, mas é difícil isso sair. Eu vou ser fotógrafa para sempre. Tudo bem. Mônica, muito obrigado, viu? Obrigada. A gente agradece também você pela audiência.
Espero uma próxima oportunidade. Até mais.